está a mudar, mas há muito que podemos fazer para nos ajudarmos a nós e ao meio ambiente. Olá, meu nome é Regina Ernesto, eu estou na capital de Moçambique, Maputo. Bem, hoje nós vamos praticamente fazer ou dar uma volta ao mundo convosco. Em busca de práticas sustentáveis, vamos até às remotas montanhas da Índia. Mas antes de avançarmos muito, espreite os destaques de hoje. A utilização da inteligência artificial para combater a caça furtiva no Quênia. Manter as tradições agroflorestais na região montanhosa da Índia. O primeiro tribunal de África a julgar crimes contra a vida selvagem foi criado em Kampala. Mas começamos no Ghana, onde as superstições abundam no meio rural. Algumas pessoas acreditam que o mau comportamento influencia no clima e que só apaziguando os deuses espirituais é que as coisas melhoram. Mas estes pensamentos não são baseados na ciência. É por isso que uma equipa de jovens está a tentar transformar mentes. Todos desejam o mesmo, fazer algo contra as mudanças climáticas. A Brigada Jovem de Catástrofes está a desafiar as tradições na comunidade de Nanieri, onde as estações secas estão a durar mais e as colheitas pouco tempo. No entanto, Binjiangpo Nassa ainda usa velhos rituais. Estamos a manter a tradição dos nossos antepassados. Sempre que há seca, temos de fazer sacrifícios. Era isso que faziam para obter comida e chuva em abundância. Se não seguirmos estes rituais, não teremos chuva de forma adequada. No nordeste do Ghana, as estações normais de chuva estão a deixar de acontecer, sendo substituídas por tempestade de areia ou chuvas torrenciais. Na comunidade, cada vez mais agricultores cultivam até às margens do rio, onde a terra é mais fértil, mas muitas vezes perdem-se as colheitas. É por isso que a Brigada Jovem marca as zonas ribeirinhas que não devem ser plantadas. Os jovens são voluntários que receberam formação da Organização Nacional de Gestão de Catástrofes. A organização formou-nos e criou este grupo. Conseguimos falar com o nosso chefe, com os mais velhos e apoiam-nos. Dizem que devemos fazer tudo o que pudermos para reduzir o impacto das inundações. Estabelecemos como regra a criação de zonas tampão longe do rio. Isso irá reduzir as inundações. As culturas próximas do leito do rio têm consequências negativas para o ambiente, alertam cientistas. Quando se cultiva perto de massas de água, elas começam a diminuir. Nessa altura, também se dá a erosão e a deposição de sedimentos no leito. Quando a massa de água diminui, invariavelmente, isso afeta a quantidade de precipitação que se tem numa área. A precipitação é também afetada pela desflorestação. Quando não há colheita, a venda de lenha e de carvão vegetal é a única fonte alternativa de rendimento. Os moradores cortam ainda mais árvores, um ciclo vicioso: quanto menos árvores, menos chove. Os voluntários debatem todas estas questões com os moradores. Os incêndios florestais são um tema recorrente. Quando há um foco de incêndio, vamos apagá-lo e investigar a causa. Se alguém provocou deliberadamente o incêndio, é convocada perante os anciões e multada. Manter um bom ambiente é a melhor maneira de aproveitarmos a nossa vida aqui. Os ativistas sensibilizam os habitantes da aldeia. Temos tido menos chuva que destrói as nossas casas, por isso acredito nos jovens quando dizem para plantar árvores em vez de a cortar. É melhor do que as nossas velhas práticas.
Sumaila Nashiro está orgulhoso de estar a ser ouvido. A paisagem era nua até começarem a reflorestar há 3 anos. Atualmente, os moradores apenas retiram ramos para lenha em vez de cortarem a árvore inteira. A brigada recebe apoio de patrocinadores nacionais e internacionais. Com os habitantes da aldeia, conseguiram plantar mais 5 hectares de acácias. This is the Acacia Parkland. Como impedimos as mulheres de cortarem árvores para lenha e carvão, plantamos estas acácias e durante os próximos 3 anos terão assim lenha para prepararem a sua comida. They can get firewood for preparing their food. Os gestores de projeto da organização visitam regularmente a comunidade e também dão dicas sobre como os moradores podem proteger-se de tempestades ou inundações. Após 3 anos, a gestora do programa faz uma avaliação. Esta é uma iniciativa importante que deve ser adotada por outros atores. Com uma comunidade de cada vez, podemos gerir as mudanças climáticas. Todos nós, os nossos esforços em conjunto, garantirão que o ambiente é seguro para nós e para as gerações futuras. Também é necessária a recolha de plástico. Estas brigadas jovens existem atualmente em 5 comunidades do nordeste do Ghana. 20 voluntários estão sempre ativos, dando muitos pequenos passos em conjunto com os moradores para, pelo menos, contrariar as mudanças climáticas a nível local. Os jovens estão a combater superstições muito enraizadas, mas também estão na vanguarda da proteção de tradições antigas. Vamos até às florestas virgens que rodeiam algumas comunidades no nordeste da Índia. Algumas comunidades indígenas estavam em risco de perder a diversidade dos seus sistemas alimentares devido à elevada procura de apenas algumas culturas. Mas jovens de uma ONG estão a tentar inverter esta tendência. Hoa Ni pen khoi ya u ki rai Bangi nang yo ya ki ne ki sambai. Esta antiga canção popular descreve a estreita ligação entre a humanidade e a natureza. Richard Hani pertence às cerca de 50 famílias que vivem aqui nas montanhas de Cherrapunji, no estado de Meghalaya, nordeste da Índia. A canção pede dádivas à natureza como plantas selvagens que crescem entre os canteiros de flores. Estes são cebolinhos que comemos. Esta é uma planta selvagem comestível e depois temos ananases que cultivamos. Durante os meses de setembro e outubro estão prontos para a colheita. A aldeia natal de Hani é remota e quem a quiser visitar tem de subir 2.500 degraus. Os habitantes são indígenas. Através do seu modo de vida tradicional, dão um importante contributo para a biodiversidade. 3/4 do estado são florestas, pelo que as pessoas cultivam entre árvores e arbustos selvagens. A agroecologista Gratia Dakar trabalha para a Nesfas. A ONG quer preservar as práticas tradicionais de cultivo e nutrição da região. Se olharmos para a forma como as comunidades indígenas geriam o sistema alimentar, vemos que existe uma componente de diversidade em que há múltiplas culturas. Através de um mapeamento, descobrimos que uma comunidade tem mais de 202 plantas alimentares. Há alguns anos havia mais diversidade, segundo inquéritos da ONG, mas a desflorestação por queimadas e chuvas cada vez mais intensas têm vindo a afetar o solo.
Na década de 1990, os agricultores locais de Nong Tro começaram a cultivar a erva vassoura para ganhar a vida, mas a monocultura degradou gravemente o solo. É uma planta altamente competitiva e não a podemos plantar com outras culturas porque danifica a plantação, mas plantamos por causa da grande procura. À medida que os preços de mercado subiam, os agricultores cultivavam cada vez mais. A ONG lançou programas para recuperar o que se perdeu de biodiversidade. A ONG apoia atualmente mais de 130 aldeias no nordeste da Índia. Com a ajuda dos conhecimentos ancestrais da região, a agricultura está a tornar-se mais sustentável para gerações futuras. Viver em harmonia com a natureza, conhecer plantas e árvores, como as comunidades indígenas que acabamos de ver. Bom, este é um conhecimento que os habitantes das maiores cidades modernas muitas vezes perdem ou sequer aprenderam. Mas é possível também encontrar plantas selvagens nas cidades modernas, como ilustra a nossa próxima reportagem, que vem diretamente da capital britânica, Londres. E este é o Faça a Sua Parte desta semana. No cemitério Tower Hamlets, em Londres, está a florescer uma tendência inesperada. Espalhadas às voltas das campas estão muitas plantas e ervas selvagens comestíveis, um tesouro de ingredientes naturais para qualquer pessoa interessada em aprender mais, e há um curso para isso. O objetivo é aumentar o conhecimento das pessoas. A maioria das pessoas já comeu alho selvagem ou algo assim, mas quer saber mais. Quer aprender a identificar plantas com mais certeza, ideias de receitas ou provar várias plantas selvagens durante a visita guiada. No curso, Kenneth Greenway mostra quais as plantas comestíveis que aqui existem. Entre elas está, por exemplo, uma planta chamada, honestamente, que sabe a mostarda, morango selvagem e artemisia. Não conseguimos fazer visitas suficientes para todos os interessados. Com a pandemia, as pessoas começaram a passar mais tempo nos parques, pensam mais em plantas e no que podem fazer com elas, e levou a um aumento da procura, que também está ligado a um interesse crescente pela autossuficiência. As Nações Unidas estimam que até 2050, 66% da população viverá em zonas urbanas. Os alimentos locais podem ajudar a aumentar a segurança alimentar. Foi uma prenda para o Dia da Mãe. Comprei-a porque fazemos muita jardinagem e já tínhamos falado de comer alimentos que podemos arranjar sozinhas, e achei que era uma boa ideia. Dá-nos poder, faz-nos sentir parte da natureza e ensina-nos como podemos usar a natureza convenientemente. Saber as regras é muito importante, respeitar as plantas e o que se apanha. Os espaços verdes desempenham um papel fundamental nas zonas urbanas. Estes passeios ajudam a sensibilizar para a importância e para a necessidade de os conservar. Estamos a promover a diversidade e a plantar novas coisas. Queremos ver aqui todo o tipo de plantas selvagens que podemos cultivar. Voltamos para o continente africano. No Uganda vigoram medidas duras contra caçadores furtivos, traficantes e contrabandistas de outros tipos de produtos da vida selvagem, com pena de prisão perpétua por posse de marfim e outras condenações. O primeiro tribunal de África a julgar crimes contra a vida selvagem foi criado em Kampala. O último rinoceronte branco do sul a viver em liberdade no Uganda foi morto em 1983. Este animal dócil foi perseguido até à extinção para a venda ilegal de chifres. Os assassinos raramente enfrentaram a justiça. Gladys Kamasayo, do primeiro Tribunal de Vida Selvagem africano, quer mudar isso.
Um animal que é vítima num caso de vida selvagem não tem hipótese de denunciar o ato ilícito que sofreu, mesmo quando sobrevive. Não pode ir a tribunal contar a sua história, mostrar a sua dor, como quando a vítima é humana. They don't have a chance to appear in court to tell their story, to show us their pain, like where a human being is the victim. Gleides Kamassaio dá voz a estes animais. A juíza principal do tribunal visita regularmente este santuário nos arredores de Kampala para se informar sobre a caça furtiva. Um tratador descreve o que aconteceu a estes papagaios que foram resgatados das mãos de traficantes. Some of them have lost their primary feathers, they can no longer fly. Alguns perderam as penas primárias e já não podem voar. Outros têm membros partidos. Outros têm imensas dores. Acho que deve fazer-se justiça em nome desses animais. Must be dispensed on behalf of these animals. Desde a criação do tribunal em 2017, mais de 1000 casos passaram pela juíza Kamassaio. A magistrada está cada vez mais empenhada em travar o comércio ilegal de vida selvagem. Apercebi-me de tudo que se está a perder, que tenho de ter um grande papel como oficial de justiça para salvar a natureza. Não por mim, mas por todos os que estão por vir. Cerca de 11% do território do Uganda está em áreas legalmente protegidas. A usurpação dos recursos naturais e ferimento ou morte de qualquer animal são punidos por leis que foram reforçadas nos últimos anos. Ainda assim, entre 2021 e 2022, registaram-se quase 3.000 casos. A caça furtiva tem raízes profundas na região. Even elephants are speared using this kind of spears. The buffaloes, the hippos. Até elefantes são golpeados com estas lanças. Búfalos, hipopótamos. E os atacantes conseguem lançá-las de uma distância de 30, 40 metros. Nós não conseguimos a mais de 5. E são pessoas mais velhas que praticam caça furtiva desde a infância. Este homem foi detido depois de matar um búfalo com uma lança. Os crimes contra a vida selvagem têm agora uma atenção especial no Tribunal de Kamassaio. No caso histórico, em 2022, a juíza condenou um reincidente no tráfico de marfim à prisão perpétua. E os ambientalistas saudaram a sentença. Começamos a ver alguns processos a serem levados a sério, porque agora este é um tribunal especial. Julgamos suspeitos de todo o país e começamos a obter sentenças dissuasórias. As pessoas que querem cometer um crime sabem que podem ser levadas para Kampala, onde existe um tribunal especial e podem ser severamente punidas. Kamassaio sente que alguns suspeitos que passaram pelos tribunais não entendem a importância da proteção das espécies ameaçadas. Por isso, fundou uma organização para educar as comunidades, sobretudo as mais jovens. Isso é zebra. Os mais novos podem ser educados para serem futuros ambientalistas, aqueles que vão proteger o meio ambiente, a natureza, os animais. Se os deixarmos, podem muito bem tornar-se caçadores furtivos. Graças aos esforços de conservação, há agora mais de 30 rinocerontes brancos no Uganda. A juíza Kamassaio espera que em breve outros países se foquem nos direitos dos animais e que muitas criaturas possam voltar a viver longas vidas em liberdade.
Estou muito orgulhosa por termos um tribunal assim em África. Mas, por mais importante que este trabalho seja, melhor ainda seria prevenirmos a caça furtiva. E o primeiro passo começa por conhecermos as espécies que povoam as nossas florestas. É exatamente isto que um grupo de jovens está a tentar fazer no Quênia. Usam tecnologia e até inteligência artificial para contar e determinar as espécies. Samuel Gucho está à procura de pássaros. O ornitólogo dos Museus Nacionais do Quênia vai para o campo com as ferramentas habituais: binóculos, ouvido afinado e muita paciência. Estou a ver um pisco de peito branco. Sim. Consegue-se ouvi-lo? É. Mas Samuel não está aqui apenas para um passeio na floresta. Está a ajudar a recolher dados para o censo florestal. Procura espécies que possam ajudar a identificar ameaças ao ecossistema. Pássaros como estes dependem de sistemas florestais indígenas para a sua alimentação, por exemplo. Por isso, quando perdemos algumas espécies, sabemos que a floresta está em declínio e quer dizer que precisamos fazer algo, ou reduzir a interferência humana, ou plantar mais árvores frutíferas indígenas na área. Indigenous fruiting trees in the area. Mas este é um método de recolha de dados demorado. O tecelão de óculos é o que faz. Quando se trata de decifrar o canto dos pássaros, até os profissionais erram. Felizmente, uma universidade local desenvolveu um dispositivo que pode ajudar os investigadores. Isto é um sensor acústico que desenvolvemos no Centro de Ciência de Dados e Inteligência Artificial para recolher áudios. O objetivo é monitorar os ecossistemas através de sons. Temos um sistema solar para carregar a bateria. Samuel está entusiasmado com esta invenção. Acredita que o pode ajudar. O facto de estarmos aqui há algumas horas, quase 4, sem conseguirmos ver o pássaro, demonstra a importância da monitorização acústica para os estudos ecológicos. How important they are to ecological studies. Porque nem sempre que se vai ao campo se consegue ver o objeto de estudo. Ter programas de monitorização acústica como estes, que eliminam a interferência humana, pode dar-nos uma melhor imagem do ecossistema. A aprendizagem automática é a base da tecnologia, tal como a maioria da inteligência artificial. O som gravado é convertido em dados que são depois analisados e usados para ensinar o sistema a reconhecer os cantos dos pássaros e outros marcadores acústicos. Os sons gravados e processados no terreno ajudam os investigadores e ecologistas a medir a saúde de uma floresta. Estes dados podem ser muito úteis quando se trata de tomar decisões. Nos ecossistemas, como as florestas, os pássaros são um bom indicador. Quando recebemos listas de áreas que estão a registar um declínio nas taxas de comunicação desta espécie específica da floresta, podemos ver que, embora a floresta possa não estar completamente destruída, existe sim um declínio na saúde do ecossistema desta área que poderá provavelmente levar a uma maior destruição. Isto pode ajudar a lançar projetos de reflorestação em áreas destruídas pela ação humana, como aqui no distrito de Kieni, no condado de Kiambu. Mais de 30.000 árvores indígenas foram plantadas numa área destruída pela produção de carvão vegetal. As árvores são monitorizadas ao longo do tempo. Mas a monitorização manual é demorada, por isso este cientista usa uma ferramenta especial, um estereoscópio alimentado por inteligência artificial.
Captamos 2 imagens de árvores e é possível, a partir dessas imagens, adquirir a profundidade dos pontos na cena para saber a que distância estão, a sua altura, a que altura do chão estão, etc. Isso dá-nos uma compreensão tridimensional da cena em frente à câmara. O software é baseado na aprendizagem automática. Os dados recolhidos podem ser usados para projetar a quantidade de carbono que pode ser armazenada numa floresta em crescimento. Tal como o microfone bioacústico, o software é de acesso livre e, assim, outros investigadores podem adaptá-lo para ajudar a manter os ecossistemas intactos. Todos os dias aprendemos algo novo, técnicas fascinantes. Obrigada por ter estado conosco. É tudo no Eco África desta semana. Eu sou Regina Ernesto, despeço-me a partir da capital de Moçambique, Maputo. Não se esqueça de visitar o Eco África online para mais histórias inspiradoras. Pode também escrever-nos a partir ou através do ecoafrica@dw.com. Até para a semana. Tiago